Ok, então continuando aqui no desenvolvimento do projeto, tá? Agora eu estou aqui com o DER aberto, tá? Esse DER você pode fazer o download dele junto com os vídeos lá do módulo 1, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós temos uma região, tá? No caso aqui, ó, essa região cadastros, tá? A região de cadastros do colaborador, tá? Nós temos aqui várias tabelas, tá? Então vamos pegar aqui uma dessas tabelas, tá? Para a gente desenvolver aí uma tela, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, a tabela cargo, ok? Bom, então aqui na tabela cargo eu tenho os seguintes atributos, né? Os seguintes campos. Aqui eu tenho o ID, que é a chave primária. Logo depois eu tenho o nome, uma descrição. Esses dois atributos são do tipo texto, né? Logo depois o salário. Temos aqui também o CBO 1994, tá? Que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e também o CBO 2002, tá? É interessante que se você ainda não assistiu os vídeos do módulo 1, né, é interessante que você assista esses vídeos para que você compreenda aí, essas tabelas que foram criadas, né, que foram definidas aqui para o projeto, tá? Bom, então vamos começar aqui com essa tabela de cargos. Então agora eu vou aqui no Visual Studio Code. Eu já estou com o servidor aqui, o servidor está parado, ok? E agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui no terminal eu vou digitar o seguinte comando, tá? Então eu vou utilizar aqui o ng, eu vou utilizar a opção G, tá? De generate, vou gerar aqui um component, tá? Então eu vou utilizar aqui a opção C, e agora eu defino o nome desse component, tá? No caso aí vai ser o cargo component. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Para organizar melhor aqui o código, né, do projeto, eu vou criar aqui uma outra pasta, tá? Então vou criar aqui a pasta components. Então dentro dessa pasta components nós iremos criar todos os componentes do projeto, né? No caso aí os componentes serão as telas do sistema, tá? E como essa tela cargo, né, essa tabela cargo, ela faz parte ali da região do cadastros, então eu vou criar aqui dentro da pasta cadastros, ok? Então agora sim, vou pressionar um Enter e aguardar os procedimentos. Ok, o componente ele já foi criado, tá? Nós podemos perceber aqui também que foi criada aqui uma pasta components, tá? Aqui dentro da pasta app, tá? Nós temos aqui agora components, cadastros, é uma outra pasta. Temos também a pasta cargo e aqui os 4 arquivos que foram criados, tá? No caso aqui, o cargo.component.css é o arquivo que você pode definir, né, o estilo CSS para esse componente. No caso aqui nós temos o template, que é o HTML. No caso aqui inicialmente nós temos apenas esse conteúdo, né, cargo works, né, temos aí um parágrafo com a descrição cargo works. E temos aqui o cargo component.ts, tá, que é um arquivo TypeScript, onde nós temos aí a classe cargo component que foi criada, tá? Então aqui, ó, o Angular CLI, ele automaticamente já importou aqui o component, o onInit. No caso desse onInit aqui, é uma interface, tá? que essa classe está implementando, ok? No caso aqui dessa interface onInit, é necessário implementar aqui o método ng-onInit, tá? Esse método aqui, ele vai ser chamado uma única vez, tá? Quando essa classe for instanciada, ok? Bom, então esses dois componentes, no caso esses dois itens aqui, eles fazem parte aí do Angular Core, tá?
Nós temos aqui um decorator, tá? No caso lá, ele é semelhante às anotações lá do Java, do C Sharp, tá? Então aqui no TypeScript nós temos aí um decorator, e nesse decorator foram definidos os seguintes atributos, né? Temos aqui o seletor, que no caso é o app cargo, tá? O template URL, nesse atributo é informado qual o arquivo HTML que define o template para esse componente, né? No caso, é esse que nós visualizamos aqui, que é o cargo component.html. E também o arquivo que vai conter aí os estilos CSS para esse componente, tá? Então aqui nós já temos a classe criada, né, que implementa o método onInit, a classe cargo component, onde nós temos aí o construtor dessa classe, tá? Por enquanto esse construtor ele está vazio, ok? E aqui a implementação do método ngOnInit, tá? Que no caso também esse construtor está vazio, então por enquanto não está realizando nenhum procedimento, tá? Bom, então o componente já foi criado. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos criar a classe que vai representar aqui então esta tabela, né? Essa tabela cargo, ok? Então vamos aqui novamente no terminal. Agora eu vou digitar o comando ng class, tá? Agora eu preciso digitar o class, tá? Se eu digitar somente o C, ele vai criar um componente. E novamente aqui nós vamos criar aqui uma pasta. Vou definir aqui como classes barra cadastros barra cargo, tá? Vou dar um enter. Ok, então ele criou aqui, ó, uma outra pasta, tá? A pasta classes cadastros, e dessa vez criou apenas um único arquivo, tá? Que no caso aqui é o cargo.ts, e já definiu aqui essa classe, né? Então nós temos aí o export class cargo, ok? Então vamos definir aqui os atributos dessa classe. Então inicialmente lá eu tenho um atributo id, que é um número, né? Que no caso aqui é a chave primária, tá? Dessa tabela. Logo depois nós temos o nome, a descrição e o salário. Então o nome é do tipo string, a descrição também é do tipo string, o salário vai ser do tipo número, e nós temos outros dois atributos, que é o CBO 1994 e o CBO 2002, tá? Os dois também são do tipo string, tá? Então vamos voltar aqui, CBO 1994 e também o CBO, que no caso é CBO 2002, que também é uma string, ok? Então já está salvo o arquivo. Então nós temos aqui a classe cargo, ok? Bom, nós podemos já fechar aqui. Eu vou fechar aqui também esse app component. Agora vamos voltar aqui no componente lá do cargo, tá? No HTML, e vamos aqui então alterar esse HTML, tá? Então aqui inicialmente nós estamos aqui até visualizando aquele layout de exemplo, tá? É o que? Quando o usuário selecionar a função cargo aqui no menu, o sistema ele vai apresentar a lista de cargos, né? A lista de cargos que estão cadastradas aí no sistema, né? No caso no banco de dados, ok? Então o que nós vamos incluir aqui? Nós vamos incluir aqui, no caso, uma tabela, né? Um table. Então nós temos aqui o Turbo Table, tá? Que é esse componente aqui do Prime NG. Nós temos aqui o componente básico. Nós já vamos aqui, ó, selecionar
verdade, vamos iniciar aqui pelo básico mesmo, tá? Então vamos voltar aqui. Depois nós vamos incluindo aí novas funcionalidades, tá? Então vamos incluir uma tabela aqui, no caso uma tabela básica, ok? Então já vamos direto aqui no fonte. Aliás, vamos voltar aqui na documentação, porque para usar esse componente é necessário incluir essa importação aqui, tá? E lembrando também, aqui no caso, quando nós criamos esse cargo component, o ngCli, ele automaticamente já incluiu esse import aqui no módulo raiz, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte, só para organizar melhor, aqui nesse Browser Animations Module, nós vamos colocar aqui junto com os módulos do Angular Core, tá? Do Angular. No caso aqui desse cargo component, foi um componente que nós criamos, né? Então vamos separá-lo aqui. E agora nós temos que incluir nos imports aqui esse table module, tá? Então aqui, no caso do cargo component, nós podemos perceber que nós temos aqui o import, né, do componente que foi criado e a declaração desse componente, tá? Então, para poder utilizar esse componente é necessário realizar esse procedimento, tá? Só que esse procedimento ele é realizado automaticamente aqui quando você utiliza esse comando, né, para criar esse componente, tá? Então, essa é uma das facilidades aí que essa ferramenta possibilita, tá? Bom, então, voltando aqui, nós já importamos, né, esse módulo do table. E agora vamos aqui no código-fonte e vamos copiar aqui esse código. Na verdade, aqui nós temos dois exemplos, tá? Aqui no básico. Nós temos aqui essa tabela básica, tá? Nós podemos perceber aqui, que no código-fonte, né, no template, é definido aqui os atributos, no caso aí os cabeçalhos, né? E logo depois o corpo dessa tabela, né? No caso aí os itens que serão preenchidos aí nessa tabela, né? Então aqui inicialmente nós temos o cabeçalho e aqui o corpo dessa tabela, tá? Então há duas formas de fazer. Uma é definido aqui o cabeçalho diretamente no template e a outra forma é através aqui das colunas dinâmicas, né? Nós colocamos aqui apenas esse atributo, tá? E definimos os atributos, no caso aqui, lá no componente, né? No caso aqui, os valores, né, desse cabeçalho serão definidos aí no componente, tá? Então vamos fazer aqui dessa forma, com as colunas dinâmicas. Então eu vou copiar aqui esse conteúdo, tá? Vou remover aqui esse outro conteúdo que nós já temos aqui. Então o que nós temos aqui? Um table, né? P-table, onde nós definimos aqui um atributo columns, tá? O valor dos objetos que serão utilizados aqui no caso carros, tá? Nós vamos utilizar aqui para alterar, né, para cargo, ok? E aqui será feito um for, tá? Nas colunas, né? No caso aí, esses itens, vamos voltar aqui na documentação do PrimeG, serão esses atributos aqui, né? Nós temos aqui um array de colunas, então o sistema ele vai preencher automaticamente ali esse cabeçalho de acordo com o array que foi definido lá no componente, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos definir esse atributo calls, tá? Aqui no caso aqui é o cargo component.
Ok. E vamos definir aí o nome dessas colunas, tá? E para isso nós vamos realizar o procedimento aqui dentro do método onInit, tá? Então no caso aqui, ó, o primeiro atributo vai ser o ID, logo depois nós teremos o nome, a descrição, aqui nós temos o salário, tá? Os outros campos que nós temos aqui é o CBO 1994 e também 2002, tá? Lembrando que esses atributos que nós definimos aí, eles devem ser iguais ao que foi definido aqui na classe, tá? Na classe cargo, ok? Então, voltando aqui no componente, salário, CBO 1994 e CBO 2002, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um vínculo, né, do campo, no caso aqui do ID, do campo ID, né, desse atributo ID aqui da classe cargo, com o cabeçalho, aqui nós vamos mudar para ID. Aqui no caso, o cabeçalho você coloca qualquer valor, tá? No caso aqui nós vamos colocar praticamente o mesmo. Aqui nós podemos utilizar acentos. Então vou colocar aqui salário, CBO 1994 e aqui CBO 2002, tá? Bom, então voltando aqui, ó, nós podemos perceber que também está sendo utilizado aqui um objeto, né, no caso é um array da classe carros, né, no caso aqui nós não temos a implementação dessa classe carros, mas no caso aqui do nosso projeto, né, nós vamos utilizar aqui a classe cargo, tá? Então vamos criar aqui um componente, né, no caso aí um array também, vou colocar aqui como cargos, ele vai ser lá da classe cargo. Eu vou dar um enter aqui e automaticamente o sistema já importou aqui essa classe, tá? E aqui nós vamos ter um array de cargos, ok? E esse array de cargos nós vamos instanciá-lo aqui no método onInit, tá? Por enquanto vamos deixar esse objeto como um array vazio, ok? Voltando aqui no componente, no HTML, agora nós temos aqui, ó, que alterar no caso aqui, nós temos que alterar aqui, ó, esse cara aqui, tá? Que nós vamos fazer um vínculo com cargos, né? Que é o array de cargos. Então, ele está fazendo aqui, ó, ele vai fazer um for nesse array de cargos, tá? Então, falta um S aqui para poder buscar os dados de cada item, tá? Mas, por enquanto, a gente ainda não definiu essas informações, né? Esses dados, tá? Nós apenas aqui criamos um array, só que um array vazio, ok? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui rodar essa aplicação, só para a gente visualizar como está ficando, tá? Então vamos aguardar aí a compilação do projeto. Aqui nós já temos a informação, né, que essa aplicação ela vai estar disponível aí no endereço localhost e a porta 4200, tá? Mas aqui, como nós já
ele fala aqui para abrir o navegador, tá? Mas nós utilizamos a opção aqui "-O", então ele vai abrir automaticamente aí para a gente, tá? Então, vamos aqui apenas aguardar esse procedimento. Já abriu aqui o navegador, agora sim. Só que nós temos aqui o seguinte, ó, nós não estamos visualizando aí essa tabela de CEP, tá? Bom, o que nós vamos fazer então para visualizar essa tabela de CEP? A princípio, nós vamos fazer aqui o seguinte, tá? Nós vamos fazer a princípio de forma estática, tá? Mas isso aqui nós vamos fazer posteriormente, nós vamos alterar para que seja feito de forma dinâmica, tá? Bom, então quando nós criamos aqui o cargo, o componente, né, do cargo, foi definido aqui um template. Aliás, foi definido aqui um seletor. Tá? No caso, esse seletor é o app cargo. Tá? Então, como é que a gente faz para utilizar esse seletor? Então, basta incluí-lo aqui, ó. Aqui no template, né, na página principal, eu vou definir aqui o app cargo. Ok? Então, incluindo aqui esse seletor, automaticamente já vai aparecer aqui para a gente, tá? Só que aqui ficou faltando salvar. Então, Ctrl S, ele salvou. Ele vai compilar novamente. Ok. Aqui já atualizou. E aqui, ó, nós já temos então a tabela já definida aqui, tá? Então, nós temos aqui o campo ID, campo nome, descrição, o salário, o CBO 1994 e também o CBO 2002, ok? Bom, então nós já avançamos aí um pouco na construção do nosso projeto, tá? Então, nos próximos vídeos aí nós continuaremos então com essa implementação.